Olá, hoje nós vamos mostrar para vocês o Recanto dos Papagaios, uma área de descanso construída às margens da BR-277, com belas quedas d'água, piscinas naturais, churrasqueiras e bosques, mas a cereja do bolo é a Ponte dos Papagaios, uma obra com praticamente um século e meio de vida, construída nos mínimos detalhes com técnicas da arquitetura romana, palco obrigatório do tropeirismo no começo da história do Brasil e que de quebra recebeu a visita do imperador Dom Pedro II, e é nessa vibe que a gente começa mais um vídeo do História na Mala. Então galera, a Ponte dos Papagaios, nome que faz referência ao Rio dos Papagaios, sobre a qual foi construída, fica no limite dos municípios de Palmeira e Balsa Nova, no Paraná, e fazia parte da antiga estrada do Mato Grosso, que foi substituída pela BR-277 nos anos 60. Essa ponte foi construída entre os anos 1876 e 1877, por ordem do imperador, a fim de facilitar e encurtar as viagens de pessoas entre Curitiba e os municípios situados no Planalto dos Campos Gerais do Paraná, e também para facilitar a rota dos tropeiros que vinham do sul, principalmente da Lapa e de Porto União, passando por Palmeiras e seguindo para Ponta Grossa em direção a Sorocaba e para Curitiba em direção aos portos de Antonina e Paranaguá. Essa ponte ficaria conhecida como Ponte Dom Pedro a partir da visita do imperador, da imperatriz Teresa Cristina e de sua comitiva. Essa visita acontece como parte de sua visita ao Paraná no ano de 1880. O zeloso Dom Pedro II iria ali averiguar o resultado do emprego de recursos do Tesouro Imperial. Em seu diário, Dom Pedro registra 25 de maio de 1880, almoço em São Luís, e nesse caso ele está se referindo a São Luís do Purunã. Ponte dos Papagaios, boa obra, cujas dimensões dos dois arcos de pedra de grés dura assente sobre as lajes do rio são consideráveis. Custara pouco mais de 36 contos. Em São Luís é a separação das águas que vão à ribeira dos afluentes do Paraná. O responsável pelo projeto foi o capitão do exército Francisco Antônio Monteiro Tourinho, e a ponte, que contém praticamente todas as características de uma obra romana, é considerada hoje um monumento da engenharia brasileira do século XIX, sendo a primeira desse gênero no Paraná. Os construtores eram em sua maioria imigrantes alemães, sendo o projeto composto por dois arcos romanos em seu vão central, construída toda com pedras da região dos Campos Gerais, talhadas à mão no formato de blocos, sendo fixados com argamassa. O contrato estipulava que os trabalhos de cantaria não poderiam utilizar explosivos, sendo então todos os entalhes feitos à mão. E os vãos entre as pedras não poderiam ter mais do que 1,5 cm de diferença. Para garantir essa qualidade, o próprio Monteiro Tourinho inspecionou cada uma das pedras empregadas no seu projeto. E entre os dois vãos, um medalhão em mármore roxo fixado como homenagem póstuma a Monteiro Tourinho pela colônia Alfredo Chaves, que hoje é a cidade de Colombo, rendia a seguinte homenagem: a província do Paraná presta homenagem a um de seus mais ilustres admiradores, o pranteado Lamenha Lins, que mandou executar essa obra, e ao engenheiro que a delineou, capitão Francisco Monteiro Tourinho, ambos já falecidos. Em jus à gratidão e à saudade de seus cidadãos. Essa peça hoje não está mais na ponte. Com o passar do tempo, criação do
automóvel, aumento do tráfego nessa região, acontece na década de 60 a construção da BR-277, que inclui a construção de uma nova ponte, deixando a Ponte dos Papagaios inutilizada e esquecida. Posteriormente, no ano de 1973, acontece o seu tombamento. Antes de chegar à Ponte dos Papagaios, o visitante encontrará outra ponte, essa bem pequena, sobre um pequeno regato afluente do Rio dos Papagaios, construída no mesmo período pela equipe do capitão Monteiro Torino. Além da história que o local reserva, o Recanto dos Papagaios conta com boa infraestrutura também. As fantásticas águas límpidas do Rio dos Papagaios e de seus afluentes são um espetáculo por si só, oferecendo belos cenários de fundo para suas fotos, assim como um ambiente bastante relaxante com o som da água corrente. Ao longo do recanto, as piscinas e mesmo o próprio Rio dos Papagaios são ótimas opções para o banhista. Ainda dentro do recanto, é possível ver a nova ponte construída para atender a BR-277, que passa exatamente do seu lado. O visitante encontrará à sua disposição mesas e banquetas construídas em concreto, quiosques e um pequeno parque para as crianças. A entrada para o local é bem discreta e não tem qualquer tipo de sinalização. Portanto, é necessário atenção para não perder essa entrada. Na descrição do nosso vídeo você encontrará o link do Google Earth com a localização da Ponte dos Papagaios e do Recanto dos Papagaios. É isso aí, galera, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar seu like e se inscrever no nosso canal. A gente se encontra no próximo. Até lá!